Eu enterrei a minha mãe num céu de chumbo sobre Lisboa, mas antes que a terra secasse na campa, os meus tios já estavam a revirar as gavetas dela como abutres. Eu segurei o caixão com as mãos a tremer, jurando vingança no silêncio do cemitério dos prazeres, enquanto eles sussurravam que eu era a bastarda que nunca merecera o seu sangue. E então, no testamento que ela ditara na cama de hospital, com a voz rouca de morfina, deixara-me tudo, a casa no bairro alto, as joias da avó, o pequeno negócio de pastelaria que construíra do nada, mas eles rasgaram o papel e cuspiram: tu não és família. O cheiro de terra molhada ainda me grudava à pele quando cheguei à casa da mamã naquela tarde chuvosa de outono. Lisboa descia o chiado em cascatas de água suja, e eu, com o vestido preto colado ao corpo, sentia o peso do funeral como uma âncora nos pés. Os sinos da igreja de São Roque ainda ecoavam na minha cabeça, misturados com o pranto falso dos meus tios. Falso, sim, porque mal o padre acabou o sermão, o tio Manuel, com aquela barriga de quem come pastéis de nata sem culpa, já me puxara para o lado e murmurara: a Inês não queria que soubesses agora, mas o testamento. Bem, há complicações. Complicações. Eu ri por dentro, um riso amargo que me subiu à garganta como baile. A mamã nunca tivera segredos comigo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Entrei na casa antiga, as escadas de azulejos rangendo sob os meus saltos gastos. O ar estava pesado de incenso e de algo mais, traição, talvez. A sala de estar, com as cortinas de renda que a mamã costurara à mão, parecia intocada, mas eu sabia melhor. Vi as marcas nos armários, as gavetas entreabertas, como se fantasmas tivessem passado por ali. Sentei-me no sofá de veludo verde, o mesmo onde ela me contara histórias de infância em Évora, antes de nos mudarmos para a capital em busca de um futuro melhor. As lágrimas vieram, quentes e silenciosas, mas eu as engoli. Não era hora para fraqueza. Eu era a filha única dela, a que limpava o balcão da pastelaria todas as noites, a que sonhava em expandir o negócio para a Alfama. E agora? Nada. O telefone tocou, cortando o silêncio como uma navalha. Era o advogado da mamã, o Dr. Almeida, um homem magro com óculos de ar dourado que eu só vira uma vez, no hospital. Senhora Sofia, disse ele, a voz grave e hesitante, preciso que venha ao escritório amanhã de manhã. Ah. Irregularidades no testamento. Irregularidades. A palavra ecoou na minha mente como um tiro. Eu perguntei o quê, mas ele desconversou, murmurando sobre pressões familiares e documentos perdidos. Desliguei e olhei para o retrato dela na parede, mamã jovem, com o cabelo solto ao vento do Tejo, sorrindo para o fotógrafo que era o meu pai, o homem que nos abandonara antes de eu nascer. Ele não valia a pena, ela sempre dizia, mas tu vales tudo. E agora, quem me roubava isso? Naquela noite, não dormi. Deitei-me na cama dela, o colchão ainda com o cheiro de lavanda e tabaco, e revivi cada momento. A mamã diagnosticada com o cancro há 2 anos, o seu riso forçado enquanto eu a levava às quimioterapias no Hospital de Santa Maria. As noites em que ela me ensinava receitas secretas da família alentejana, misturando farinha com histórias de uma avó que fugira de um casamento forçado. E os tios? Ah, os tios. O Manuel, que herdara o olival do avô mas deixara secar as oliveiras por preguiça, a tia Rosa, com as suas peles de raposa e dívidas de jogo no casino de Estoril, e o primo Luís, o menino de ouro que nunca levantara um dedo para ajudar. Eles visitavam-na raramente, só quando precisavam de dinheiro emprestado. E eu? Eu era o Pilar, a filha bastarda que ela amara mais que tudo. Ao amanhecer, o sol filtrava-se pelas persianas, pintando listras douradas no chão. Levantei-me, vesti um casaco de lã cinzento e peguei na mala com os papéis do funeral. O escritório do Dr. Almeida ficava no Rocio, num prédio neoclássico com portas de mogno que pareciam engolir as almas. Subi as escadas, o coração a martelar como um tambor de fado. Ele esperava-me na sala, com uma pasta aberta sobre a mesa de carvalho. Sofia, começou, evitando os meus olhos, a tua mãe deixou-te tudo, sim. A casa, a pastelaria, as poupanças. Mas os teus tios contestaram. Dizem que é uma cláusula sobre legitimidade. O teu pai não a registou como tua mãe no casamento civil, e eles usam isso para alegar que és ilegítima para herdar. Ilegítima. A palavra caiu como um soco no estômago. Eu ri, uma gargalhada seca que o fez encolher-se. Ilegítima. Eles.
Os mesmos que sugaram cada cêntimo dela enquanto eu limpava o vômito das quimioterapias. Ele mostrou-me os papéis, uma pilha de certidões falsificadas, testemunhas pagas que juravam que a mamã me abandonara na infância, mentiras que fediam a dinheiro sujo. Eles moveram um processo rápido, continuou, e o juiz, um amigo do teu tio Manuel, concedeu uma injunção. A casa e o negócio estão congelados até ao julgamento. Podes ficar na casa por agora, mas... eles vão levar tudo. Saí dali atordoada, o rocio a rodopiar à minha volta como num carrossel quebrado. O elétrico 28 passou rangendo, cheio de turistas rindo, e eu quis gritar. Em vez disso, caminhei até ao Tejo, o vento salgado chicoteando o rosto. Sentei-me num banco de pedra, olhando as águas turvas que levavam segredos para o mar. Vingança. A palavra surgiu na minha mente como uma chama. Não era raiva cega, era algo mais profundo, um cálculo frio nascido da dor. Eles achavam que eu era fraca, a filha sem pai, a pastelaria era o que sonhava pequeno. Mas eu conhecia os segredos deles melhor que ninguém. A mamã contara-me tudo nas noites de insónias, as cartas de dívida da tia Rosa, o caso do tio Manuel com a secretária do Olival, o roubo do primo Luís aos fundos da família. Eu ia usá-los. Não com facas ou veneno, isso era para tolos. A minha vingança seria lenta, como o fado que se arrasta na alma, expondo cada mentira até eles implorarem misericórdia. Voltei à casa ao entardecer, o céu tingido de laranja pelo sol poente. Liguei o fogão da cozinha, misturando farinha e canela como a mamãe me ensinara. O aroma encheu o ar, um bálsamo temporário. Mas enquanto amassava a massa, planeava. Primeiro, contactar o jornalista do Público que cobrira o funeral, um homem discreto que odiava corrupção familiar. Depois, hackear as contas antigas da mamã no computador dela, onde guardava recibos de empréstimos não pagos. E por último, infiltrar-me na vida deles, fingindo submissão. Tu não és família, haviam dito. Pois bem, eu ia provar que família é quem sangra por ti, e quem te apunhala pelas costas. Naquela noite, sonhei com a mamã. Ela estava no balcão da pastelaria, com o avental branco, a sorrir. Sofia, minha filha, sussurrou, não deixes que te quebrem. Usa a doçura para adoçar o fel. Acordei com o sol a entrar pela janela, determinada. O jogo começara. Os dias seguintes foram um nevoeiro de burocracia e fúria contida. Acordei cedo, o café forte a queimar a língua, e dirigi-me à pastelaria no coração do Bairro Alto. O letreiro, Doce Memórias, balançava ao vento, as letras douradas descascadas pelo tempo. Dentro, o ar cheirava a açúcar queimado e saudade, o cheiro da mamã. As empregadas, duas irmãs alentejanas chamadas Maria e Joana, abraçaram-me com lágrimas nos olhos. Patroa Sofia, o que vai ser de nós? Perguntou Maria, limpando as mãos no avental. Eu forcei um sorriso. Vamos continuar, como sempre. A mamã não ia querer que parássemos. Mas por dentro, o pânico roía, sem acesso às contas, como pagaria os fornecedores. Os tios já haviam congelado os fundos, alegando gestão imprópria. Abri a loja, o sino da porta tilintando como um aviso. Os clientes habituais entraram, o velho Sr. Oliveira, com o seu chapéu de feltro, pedindo os pastéis de nata crocantes, a turista americana fascinada pelas natas quentes. Eu servi com mãos firmes, mas a mente voava para o plano. Durante o intervalo, liguei para o jornalista, o Sr. Vasco Mendes. Sofia. A filha da Inês. Ouvi do funeral. O que atrasa ao público? A sua voz era rouca de cigarros e noites em claro. Contei-lhe tudo, sem omitir os detalhes sujos, as certidões falsificadas, o juiz comprado. Ele silvou baixinho. Isso cheira a escândalo. Manda-me provas, e eu publico. Mas cuidado, rapariga, essa gente joga sujo. Enquanto esperava, decidi visitar o tio Manuel. O olival dele ficava em Sintra, 1 hora de carro pela A5, serpenteando entre montanhas verdes e palácios de contos de fadas. Dirigi o velho Fiat da mamã, o motor tossindo como um fumador crônico. Cheguei ao fim da tarde, o sol filtrando-se pelas folhas das oliveiras retorcidas. O tio estava no alpendre, de charuto na boca, supervisionando trabalhadores que colhiam azeitonas com olhares vazios. Tio, chamei, descendo do carro com um sorriso forçado. Ele virou-se,
os olhos por cima estreitando-se. Sofia. O que fazes aqui? Vens mendigar. Mendigar. A palavra doeu como sal na ferida. Não, tio. Vim oferecer condolências. E, talvez, ajudar. A mamã sempre disse que o olival era de todos nós. Mentira, claro, ela odiava como ele desperdiçara a herança do avô. Ele riu, uma risada gorda que abanou a barriga. Ajudar. Tu, a bastarda. Vai-te embora antes que chame a guarda. E diz àquele advogado para parar de ligar, o testamento é nosso agora. Saí dali com o sangue a ferver, mas gravei tudo no telemóvel escondido no bolso. As palavras dele, o cheiro de podridão nas oliveiras negligenciadas, prova para o Vasco. De volta a Lisboa, parei no Estoril para confrontar a tia Rosa. O casino brilhava como um farol de ilusões, com luzes neon pescando promessas vazias. Encontrei-a na sala de jogo, rodeada de roletas e copos de gin tónico, o colar de pérolas falso reluzindo no pescoço magro. Tia, disse, sentando-me ao lado dela. Ela piscou, confusa, o batom borrado. Sofia. O quê? Inclinei-me, sussurrando, ouvi dizer que deves 50.000 ao banco. A mamãe emprestou-te 20.000 no ano passado, lembras? Sem recibo. Os olhos dela arregalaram-se como os de um coelho encurralado. Não sabes do que falas, miúda. Sai daqui. Mas eu via o pânico, o tremor nas mãos que seguravam as fichas. Saí deixando-a assoar, sabendo que plantara a semente do medo. Naquela noite, no apartamento apertado acima da pastelaria, mergulhei no computador da mamã. As passwords eram simples, datas de aniversário, nomes de flores. Encontrei e-mails antigos, o tio Manuel a pedir um empréstimo discreto para tapar um caso de adultério que quase custara o casamento, a tia Rosa a implorar por dinheiro para dívidas de jogo, o primo Luís, ou o Luís, a transferir fundos da conta familiar para uma amante em Cascais. Copiei tudo para um pendrive, o coração acelerado como um cavalo selvagem. Eram balas no arsenal invisível. Mas a dor não me largava. Deitei-me na cama estreita, o teto rachado a mirar-me como um olho acusador. Porque eu? Porque a mamã me deixara sozinha nisto? Lembrei-me da noite em que ela me contara a verdade sobre o pai, um marinheiro de Setúbal que partira para o Brasil, deixando-a grávida e sozinha aos 19 anos. Ele disse que eu era uma aventura, rira ela, amarga, mas tu és a minha vida inteira. E agora, os tios usavam isso contra mim, transformando o amor dela em arma. Chorei então, soluçando no travesseiro, mas ao secar as lágrimas, a resolução endureceu. Eles iam pagar, não com sangue, mas com a perda de tudo o que amavam, reputação, dinheiro, o sono tranquilo. No dia seguinte, o artigo saiu no Público, herança familiar em Lisboa, acusações de fraude no testamento de pastelaria icónica. O Vasco descrevera tudo, nomes, datas, insinuações de corrupção judicial. O telefone não parou de tocar, repórteres, clientes chocados, até o Dr. Almeida, gaguejando desculpas. Mas o melhor foi o voicemail do tio Manuel, maldita puta, vais arrepender-te. Sorri ao ouvi-lo, deletando a mensagem. O jogo escalava. O escândalo rebentou como uma granada no seio da família. Lisboa, com os seus becos sussurrantes, propagava o veneno mais rápido que o vento do Tejo. Acordei com o sol a bater na janela da pastelaria, o aroma de natas a misturar-se com o cheiro de jornais frescos. As manchetes gritavam, traição no bairro Alto, tios deserdam sobrinha após funeral. Os clientes enchiam a loja, não só por doçura, mas por fofoca. Sofia, conta-nos tudo, implorava a senhora Fernandes, a florista vizinha, enquanto devorava um pastel. Eu servia com um ar de mártir, deixando que as palavras fluíssem. Eles roubaram a mamã, e agora querem roubar-me a mim. Cada frase era uma seta, envenenada com verdade. O primo Luís foi o primeiro a rachar. Ligou-me ao meio-dia, a voz trêmula como gelatina. Sofia, precisamos falar. Encontra-me no Café Nicola, no Rossio. Por favor. Ri por dentro, o medo dele era doce como mel. Cheguei cedo, pedindo um galão forte, e observei-o entrar, alto, loiro, com o fato amarrotado que gritava noites sem dormir. Sentou-se, suando apesar do frio de novembro. Isto tem de parar, murmurou, olhando por cima do ombro.
O artigo está a destruir-nos. O meu emprego no banco, rumores de desonestidade. A namorada. Ela sabe da amante agora. Inclinei-me, os olhos frios. E o que queres de mim, Luís? Que esqueça como transferiste 10.000 euros da conta da mamã para a tua amiga em Cascais. Ele empalideceu, as mãos tremendo no copo de água. Era um empréstimo. Eu devolvia. Mentira, claro, os extratos provavam o contrário. Então devolve agora, disse eu, calmamente. E convenço o tio Manuel a retirar o processo. Se não, o próximo artigo tem fotos da tua amante e detalhes do teu empréstimo. Ele engoliu em seco, assentindo como um cão espancado. Eu falo com ele. Mas a tia Rosa. Ela está furiosa. Sorri. Diz-lhe que eu sei das noites no casino. Todas elas. Saí do café com o coração leve pela primeira vez desde o funeral. O rocio fervilhava de vida, artistas de rua a tocarem guitarra portuguesa, pombos bicando migalhas. Senti um vislumbre de poder, não o poder bruto dos tios, mas o sutil, o que corrói por dentro. Voltei à pastelaria, onde Joana me esperava com uma pilha de encomendas. As vendas duplicaram, patroa. As pessoas vêm pelo drama. Drama. Sim, era isso que eu servia agora, não só pastéis, mas justiça embrulhada em açúcar. Mas a noite trouxe sombras. Sozinha na casa, ouvi batidas na porta. Era a tia Rosa, o rosto enrugado como pergaminho, os olhos injetados de ódio. Abre, sua vadia, gritou, martelando a madeira. Abriu uma fresta, a corrente de segurança no lugar. Tia? A esta hora. Ela empurrou a porta, o perfume barato invadindo o ar. Tu fizeste isto. O público. Os meus amigos riem de mim nas brides parti. Eu, que criei a tua mãe como filha. Criei. A mamã nascera no Alentejo pobre, e a Rosa nunca movera um dedo. Senta-te, disse eu, guiando-a para a sala. Ela caiu no sofá, soluçando de forma teatral. Devolve o que é nosso. A casa, o negócio, tu não mereces. És como o teu pai, um erro. O erro. A palavra acendeu o fogo. Levantei-me, pegando numa caixa de joias da mamã, a que ela me dera no último aniversário. Olha isto, tia. A mamã comprou com o suor dela, não com as tuas esmolas. E tu? Devias 20.000, e ela perdoou-te porque eras família. Agora, queres-me fora. Mostrei-lhe os e-mails impressos, as provas de dívidas. Ela leu, o rosto contorcendo sem pavor. Como? Eu sei tudo, sussurrei. Retira o processo, ou o Estoril recebe uma visita do fisco. Com provas. Ela levantou-se, cambaleando para a porta. Monstro, cuspiu. Tu não és sangue nosso. Fechei a porta nas costas dela, trancando-a com 2 voltas. Monstro. Talvez. Mas era o monstro que a mamãe criara para sobreviver. No dia seguinte, o Dr. Almeida ligou. Sofia, milagre. Os teus tios retiraram a contestação parcial. A pastelaria é tua, mas a casa ainda está em disputa. Parcial. Bastava. O Luís cumprirá a parte dele, pressionando o tio. Agora, o Manuel. Planeei a visita final para o fim de semana, mas o destino interveio. Recebi uma carta registada, um convite para uma reunião familiar, na quinta do tio em Sintra. Para resolvermos isto como família, lia-se. Família. O sarcasmo amargo subiu à boca. Aceitei, claro. Era a armadilha perfeita para os expor. Dirigi para lá num sábado de sol tímido, as montanhas de Sintra enevoadas como segredos. A quinta era um relicário decadente, vinhas negligenciadas, uma fonte seca no pátio. Eles esperavam-me na sala de jantar, de copa, tio Manuel à cabeceira, tia Rosa ao lado, Luís cabisbaixo no canto. Uma mesa posta com presunto, queijos e vinho do Douro, fingimento de hospitalidade. Sofia, entra, disse o tio, a voz melosa como azeite rançoso. Serviram-me vinho, enchendo o copo até à borda. Brindámos à paz familiar, mas eu bebi devagar, observando.
O Luís evitava o meu olhar, a Rosa tamborilava os dedos, nervosa. Então, o tio largou a bomba. Vamos ser francos, sobrinha. A casa é nossa por direito. A tua mãe. Bem, ela devia-nos. Aqueles empréstimos. Empréstimos. Ri, alto e claro. Empréstimos que vocês nunca pagaram. Como os 30.000 que a mamã deu ao teu olival, tio, para tapar o escândalo com a secretária. Silêncio. Os olhos dele flamejaram. Mentiras. Mas eu tirei o pendrive, ligando ao portátil antigo na mesa. E-mails, transferências bancárias, até uma gravação da secretária chorando. A tia Rosa engasgou-se com o vinho, o Luís murmurou, peço desculpa. O tio levantou-se, a cara vermelha como tomate maduro. Vai-te embora. Chama a polícia. Chamei um táxi lá fora, o ar fresco limpando o fedor de hipocrisia. No caminho de volta, o telemóvel vibrou, mensagem do Vasco. Artigo segue amanhã. Fontes confirmam corrupção judicial. Perfeito. A vingança desenrolava-se como um novelo, fio a fio. Mas naquela noite, sozinha, o peso caiu. Chorei pela mamã, pela família que nunca fora, pela menina que eu fui antes da traição. Perdoa-me, sussurrei ao vazio. Mas eles merecem. O segundo artigo no Público foi um furacão. Corrupção nas sombras de Lisboa, juiz envolvido em disputa familiar milionária. O nome do juiz, um tal Dr. Ferreira, amigo de infância do tio Manuel, saltava das páginas como uma acusação. Lisboa acordou em polvorosa, rádios a debaterem no trânsito da segunda circular, blogar-se no Instagram a partilharem capturas de ecrã. Na pastelaria, o caos reinava. Encomendas triplicaram, repórteres acampavam à porta, microfones estendidos como lanças. Senhora Sofia, como se sente ao expor a própria família? Perguntei eu, com um sorriso sereno, como a filha que a mãe me ensinou a ser, honesta. Por trás da fachada, eu desmoronava. As noites eram insones, assombradas por sonhos onde a mamã me repreendia, vingança como a alma, Sofia. Mas como parar? Eles haviam-me deixado sem nada, reduzida a uma estranha na própria vida. Decidi aprofundar, contratei um detetive privado, um ex-polícia chamado Rui, com cicatrizes de uma vida dura no Barreiro. O que queres saber? Perguntou ele, no seu escritório atulhado de pastas amarelas. Tudo sobre eles. Dívidas, amantes, segredos enterrados. Ele assentiu, os olhos astutos. Custa 500 euros adiantados. E aviso, podes não gostar do que encontrares. Enquanto esperava, foquei na pastelaria. Expandi o menu com uma nova linha, doçura da vingança, bolos amargos com recheio doce, inspirados na mamã. As vendas explodiram, até o chefe do bairro do Avilés veio provar. Senti um orgulho feroz, era o legado dela a florescer das cinzas. Mas o telefone tocou, o Dr. Almeida, excitado. Sofia, o juiz recusa-se a ouvir o caso. Escândalo público. Os teus tios pedem mediação. Reunião amanhã, no meu escritório. Mediação. O cheiro de rendição. Cheguei cedo, vestida de preto como armadura. Eles entraram cabisbaixos, o tio Manuel encolhido no casaco largo, a tia Rosa com olheiras profundas, o Luís mordendo o lábio. O advogado mediou, voz neutra, proposta, dividem a herança. Casa para Sofia, metade da pastelaria para eles, e as poupanças partilhadas. Metade. O sangue ferveu nas veias. Não, disse eu, calmamente. Tudo ou nada. Vocês roubaram o testamento, agora, paguem o preço. O tio explodiu, insolente. Sem nós, não tens nada. Mas o Luís interveio, voz baixa, tio, para. Ela tem mais provas. Deixa-a vencer. Discutimos por horas, o ar espesso de tensão. A tia Rosa implorou, pelo amor de Deus, Sofia, pensa na família. Eu sou a tua única tia. Família. Cuspi a palavra como veneno. Família não diz, tu não és, no funeral de uma mãe. No fim, assinámos um acordo provisório, eu ficava com tudo, mas pagava-lhes uma compensação, de 20.000 euros cada, o suficiente para os calar, mas não para enriquecer.
Saí dali vitoriosa, mas vazia. A vingança era doce, sim, mas deixava um travo de cinza na boca. O Rui ligou nessa tarde, descobertas interessantes. O teu tio Manuel tem um filho legítimo em Faro, uma rapariga de 15 anos, que ele nega. E a tia Rosa? Envolvida num esquema de lavagem de dinheiro no casino, com o primo Luís como cúmplice. O estômago revirou. Mais sujeira. Envia tudo, disse eu. E mantém vigilância. Agora, o plano evoluía, não só expor, mas destruir os alicerces. Naquela noite, caminhei pelo Tejo, as luzes de Belém dançando na água. O ar salgado curava as feridas, e pensei na mamã. Estou a fazer o certo? Perguntei às estrelas. O vento não respondeu, mas um casal de amantes passou, rindo, e invejei a inocência deles. Eu fora assim, antes, namoros fugazes com rapazes do bairro, sonhos de uma vida simples. Agora, era uma caçadora. O clímax veio inesperado. Uma batida na porta à meia-noite, polícia. 2 agentes uniformizados, rostos severos. Senhora Sofia Costa. Está detida por difamação e chantagem. O mundo parou. Eles, os tios, haviam contra-atacado, torcendo as minhas provas em acusações. Levaram-me na viatura, as sirenes cortando a noite lisboeta. Na esquadra do Chiado, interrogaram-me por horas, gravações ilegais. Ameaças. Neguei, mas o pânico crescia. O Rui ligou do nada, foge das acusações, tenho áudios deles a admitir tudo. Soltei fiança ao amanhecer, graças a um contacto do Vasco. Saí para a rua, o sol fraco batendo no rosto exausto. Eles pensavam que me quebravam. Errado. A detenção era o combustível final. Liguei para o Rui, acaba o trabalho. Publica tudo. A detenção foi o ponto de viragem, o abismo de onde se nasce de novo. Passei a noite na cela fria da esquadra, o colchão fino a cheirar a desinfetante e desespero. Paredes riscadas com nomes de outros perdidos, mãe, volta, em carvão apagado. Pensei na mamã, na sua cela própria, o quarto de hospital, tubos como correntes. Luta, Sofia, ela diria. E lutei. Ao raiar do dia, o Rui apareceu com um advogado novo, uma mulher feroz chamada Doutora Leonor, com cabelos curtos e olhos de falcão. Eles exageraram, disse ela, enquanto assinava papéis. As tuas gravações são legais, consentimento implícito em domínio público. E as deles? Chantagem pura. Saí para uma Lisboa cinzenta, chuva fina a lavar as ruas. A pastelaria esperava, as luzes acesas por Joana e Maria. Abracei-as, lágrimas misturando-se à farinha. Não desista, patroa, murmurou Joana. Não desistiria. O Vasco publicou o golpe final no Diário de Notícias, parceiro do Público, reviravolta na herança traída, tios de Lisboa acusados de fraude e corrupção. Detalhes sangrentos, o filho legítimo do tio, fotos granuladas, os esquemas da tia no casino, com extratos bancários, o Luís, demitido do banco em escândalo. O país engoliu o veneno. O tio Manuel ligou primeiro, voz quebrada, Sofia. Para. O olival está hipotecado, os credores à porta. O miúdo em Faro. Ele sabe agora. Pede perdão. Perdão? Ri, um riso selvagem. Pede à mamã, no céu. Desliguei, bloqueando o número. A tia Rosa veio pessoalmente, dias depois, à pastelaria. Entrou tremendo, o casaco poído, sem as peles de outrora. Eu vendi tudo. O colar, os anéis. Dormia no casino, Sofia. Por favor, ajuda-me. Ajuda. A ironia cortava como faca. Servi-lhe um pastel, de graça. Come, tia. É o último da família. Ela comeu, soluçando, e saiu como um fantasma. O Luís foi o mais patético. Enviou uma carta, manuscrita em papel barato. Prima, eu errei. A namorada foi-se, o emprego perdido. Posso trabalhar na pastelaria? Como moço. Relia à noite, o coração dividido. Ele era fraco, manipulado pelos mais velhos.
Perdoei-o, em silêncio, mandei-lhe 5.000 euros anónimos, o suficiente para recomeçar em Évora. Não por bondade, mas porque a vingança total devoraria-me também. O julgamento veio em dezembro, sob um céu de Natal falso. O tribunal no Palácio da Justiça, com as suas colunas imponentes, ecoava de murmúrios. Eu testemunhei primeiro, voz firme, eles roubaram não só bens, mas a memória da minha mãe. As provas desfiladeiraram, e-mails, gravações, depoimentos do Rui. O juiz, um novo, imparcial, ouviu tudo, o martelo caindo como sentença divina. Os tios perderam, multas pesadas, ordens de restituição, proibições de contacto. O tio Manuel, algemado por dívidas fiscais, a tia Rosa, a caminho de reabilitação para jogo, o Luís, livre mas marcado. Saí para a Praça do Comércio, o Tejo azul a brilhar sob o sol de inverno. Livre. A casa era minha, a pastelaria prosperava, expandindo para uma segunda loja em Alfama. Contratei o Luís como gerente, ele provou lealdade, limpando o passado com suor. Mas a vitória era agridoce. Caminhava pelas ruas de Lisboa, o fado de Amália a soar de um bar próximo, e sentia-o vazio. A mamã não voltava. A família era ilusão. Encontrei amor inesperado nessa primavera, Miguel, um músico de fado com olhos tristes e mãos calejadas pela guitarra. Conhecemo-nos num concerto no Senhor Vinho, onde cantei uma letra que escrevi sobre ela. A tua voz corta a alma, disse ele depois. Namorámos devagar, caminhadas pelo castelo de São Jorge, conversas sobre perdas. Ele entendia, perdera o irmão para o mar. A vingança liberta, murmurou uma noite, abraçando-me. Mas o perdão cura. Perdoei-os, não por eles, mas por mim. Visitei o cemitério, flores frescas na campa. Mamã, ganhei. Mas sinto a tua falta. O vento levou as palavras, e pela primeira vez, sorri de verdade. Anos passaram como o Tejo, sereno mas implacável. Lisboa mudara, arranha-céus pontilhando o horizonte, turistas enchendo o chiado, mas eu ancorara-me nas raízes. A pastelaria, doce memórias, tornara-se cadeia, lojas em Porto, Coimbra, até uma em Faro, onde o filho do tio Manuel trabalhava anonimamente, redimindo o sangue mau. Eu supervisionava tudo, mas o coração ficava no Bairro Alto, onde o letreiro dourado brilhava como farol. O tio Manuel morreu 2 anos após o julgamento, sozinho no hospital de Sintra, o olival vendido a estrangeiros. Não fui ao funeral, plantaram uma oliveira no jardim da mamã, em memória dele e do avô. A tia Rosa reformou-se no Alentejo, cartas ocasionais chegando, obrigada pelo perdão, Sofia. Encontrei paz nas vinhas. O Luís casou-se, teve um filho, e visitava-me aos domingos, trazendo o miúdo para pastéis. Prima, tu salvaste-me, dizia. Eu abanava a cabeça, tu salvaste-te a ti mesmo. Miguel e eu casámos numa capela pequena em Belém, o mar como testemunha. O vestido branco da mamã, alterado para caber, e o fado tocado por ele na guitarra. Para sempre, jurámos, sob o céu de estrelas. Tivemos uma filha, Inês, com os olhos da avó, olhos que viam além da dor. Mas a cicatriz da vingança latejava às vezes, nas noites de tempestade. Escrevi um livro, Sabor de Traição, memórias disfarçadas de romance, best-seller em Portugal. Assinaturas no FNAC, entrevistas na RTP, o que aprendeu, Sofia. Que família não é sangue, mas escolha. E que a doçura vence o fel. Um dia, visitei a casa original, agora museu da pastelaria. Toquei o balcão gasto, sentindo o fantasma da mamã. Obrigada, sussurrei. Por me tornares forte. O sol entrava pela janela, dourado e vivo, e eu soube. A vingança fora o fogo que me forjara, mas o amor era a forja. Agora, aos 40, caminho com Inês pela marginal, o Tejo a sussurrar segredos. Mamã, conta a história da avó, pede ela. Conto, sem o veneno, só a força. Porque no fim, herdei mais que bens, a alma indomável dela. E assim, em Lisboa eterna, a vida adoça-se.